20, os trabalhadores de última hora. Nós vamos lá no item 4, missão dos espíritas. Capítulo 20, os trabalhadores de última hora, no item 4, missão dos espíritas. Veja bem, o evangelho hoje um pouco mais longo, né? Quando cai nesse evangelho, como um tópico grande, que a gente não tem como fazer um item só, nós vamos fazendo a leitura e vamos fazendo a reflexão, tá? E aí, quando encerrarmos a leitura, a reflexão também estará encerrada, e aí eu vou aguardar as considerações de vocês, tá? Então, encontraram, gente? Conseguiram aí situar? Capítulo 20, trabalhadores de última hora. O item é o 4, missão dos espíritas. Ok para Solange, ok para Cris. Espero que todos vocês tenham aí encontrado para que então vocês possam acompanhar a leitura. Então, vamos lá, gente? Vamos começar da forma que eu disse para vocês. Então, vamos lá. Missão dos espíritas. Item 4. Já não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo, reduzindo a nada a soma das iniquidades terrenas? O Evangelho nos chamando para o mundo regenerando. A terra está regenerando. Nós estamos deixando o velho mundo para entrar em era nova. Talvez nós não vamos estar por aqui. Ou então aqueles que tiver, talvez vai pegar um pedacinho curto, né? Como se diz, a ponta de um iceberg. Mas as mudanças estão vindo por aí. E nós estamos sentindo o momento de, pelo menos um pouco da transição. A casa está sendo arrumada. A casa está sendo reformada com a gente dentro. E é um transtorno, né? Ah, bendizei ao Senhor vós que tendes fé na sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes dos profetas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom desempenho de suas missões, e o mundo porque suportaram as suas provas terrestres. Olha aí o Evangelho. Nós temos, ele está dizendo o seguinte, aquele que estuda sobre o espírito, aquele que se aprofunda na questão que a morte é do corpo físico, a vida continua, aquele que já tem um pouco mais de compreensão sobre de onde viemos e para onde nós estamos retornando a cada dia que passa, nós temos mais discernimento, e por termos mais discernimento, ele está dizendo, ide e pregai o novo dogma da reencarnação. Ainda que a gente receba nariz torcido, né? E às vezes até algumas pedras. Reencarnação, vida nova. Nós temos consciência disso. Nós temos consciência que para nos depurarmos, para avançarmos e para poder reconstruir aquilo que nós mesmos um dia aniquilamos, nós vamos precisar estar reencarnados. Nós vamos precisar estar na carne. Aonde vai ser essa depuração? Nós não sabemos. Talvez em mundo de expiações e provas, talvez em mundo regenerado, talvez em mundo mais primitivo do que a Terra, vai depender da evolução de cada um de nós. Deixai os temores, o Evangelho nos dizendo, não tenhas medo. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina.
É chegada a hora em que deveis sacrificar a divulgação dele, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente com pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os convida sem cessar à abnegação. E é verdade. Ele está dizendo, olha, vocês que têm conhecimento, repassem o conhecimento de vocês. O reconhecimento que a gente passa é a gente também cumprindo uma missão. Que missão é essa? A missão de levar a palavra. A missão de, pelo menos, mostrar para o outro o caminho a seguir. Quando nós mostramos ao outro o caminho a seguir, nós não estamos aqui dizendo que nós somos perfeitos. Nós não estamos aqui dizendo que nós não erramos e que nós já alcançamos a classe dos espíritos puros. Quem dera. Mas nós estamos dizendo o seguinte, olha, eu também erro, eu tenho consciência do caminho que eu preciso seguir, mas eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu sei, eu tenho consciência dos meus erros, assim como eu tenho consciência também dos meus acertos, e eu quero a cada dia que passar ser melhor. Eu vou cair, mas eu quero levantar. Eu vou cair novamente, mas eu quero continuar exercitando aquilo que de melhor estiver em mim. Eu quero trazer da teoria e praticar. Porque a própria palavra de Deus nos fala que a fé, né, sem obra, ela é morta. E quando ele fala, usa dessa palavra, a fé, né, usa dessa frase, a fé sem obra, ela é morta, ela é muito ampla. Não atinge somente a caridade ao outro, mas a caridade para com nós mesmos. Nós precisamos ter a fé, mas nós precisamos pegar essa fé e colocar aonde? Na prática. Colocar no nosso dia a dia. É querer ser melhor, é mostrando para o outro com as nossas atitudes que é possível até mesmo, né, aquilo que é mais difícil, amar os nossos inimigos. Talvez muitos de nós já ainda não chegamos nesse patamar, mas nós queremos trabalhar para que possa assim ser um dia, né? E a gente só consegue lá na frente ser melhor se hoje a gente inicia o quê? A nossa semeadura, né? Então vamos continuando, vamos seguindo aí com o evangelho. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos libertinos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem o sei, mas que isso importa. É necessário que o vosso suor, o campo em que deveis semear, porque ele somente frutificará, produzirá com os esforços constantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Às vezes, muitos vão nos virar as costas. Quando nós não tivermos mais aquilo ao qual ele tem interesse, ficarão apenas os verdadeiros. E nós temos exemplo disso. Quantas pessoas desejam estar estudando, refletindo sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos, ou até mesmo a Bíblia? São poucos. Aqueles que não encontram o interesse, aqueles que não encontram o lugar para onde o seu egoísmo vai ser sanado, não importa mais a eles, né? Eles vão seguindo outros caminhos. Não tem problema algum, mas isso só nos denota primitivismo, falta de reflexão, falta de conhecimento. Nesse ponto ainda estão o quê? Ignorantes. Um dia eles vão também querer trilhar esse caminho. Mas aqueles que estão dispostos a parar para ouvir, a parar para orar, a parar para ensinar, pode ter certeza que estão um pouco mais à frente. Reitero, repito para vocês, estar na frente em determinado ponto não quer dizer que nós somos melhores, não quer dizer que nós não erramos mais. Quer dizer que nós estamos dispostos, né,
Essa é a grande diferença. Sim, vós todos homens de boa fé, que tendes consciência da vossa inferioridade, contemplais no infinito os mundos do espaço. Parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai esse culto do bezerro de ouro, que cresce dia a dia. Ide Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nunca orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão as vossas palavras consoladoras de fraternidade, de esperança e de fé. Olha o que ele diz aqui. Populações atentas receberão a vossa palavra. Aqueles que já têm o coração e a mente aberto para a palavra de Jesus, nos receberão. Mas podemos ter certeza também que a grande maioria tem o coração e a mente fechada, e ali nós não poderemos entrar. Às vezes, isso soa uma coisa antiquada, mas ainda nos tempos de hoje, Jesus não consegue habitar todos os corações. E da mesma forma, somos nós, soldados de Cristo. Nós também não conseguiremos atingir todos os corações. Mas se nós conseguirmos atingir um só, a nossa missão estará então cumprida. Porque se cada um pensasse assim, se cada um atingisse um, o mundo não estaria da forma em que se encontra, né? Banhada aí pelo egoísmo, pela soberba, pela falta de humildade, né? Pelo orgulho, as chagas estão aí sangrando cada dia mais. Que importam as emboscadas que serão colocados em vosso caminho? Somente os lobos serão presos nas armadilhas de lobo, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os carrascos e moladores. E de homens grandes diante de Deus, e que, mais felizes do que Tomé, acreditais sem vós precisardes ver, e aceitais os fenômenos da mediunidade, embora não tenhais conseguido nada nessa área por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois falange grandiosa da fé. E os grandes batalhões dos incrédulos desvanecerão diante de vós como a névoa matinal aos primeiros raios solares. O Evangelho nos chamando a dar o primeiro passo. E ainda, embora a gente tema, embora às vezes a gente sente aquele frio na barriga, faça a sua parte a si mesmo, porque nenhum de nós está sozinho. Nós temos aqueles que estão conosco sempre. Às vezes os nossos olhos não vão enxergar, os nossos ouvidos não vão ouvir, mas a essência, a energia daqueles que também estão nessa jornada como nós, em busca de um mundo melhor, estarão conosco. E é nessa hora que nós vamos saber como nos portar. Porque nós sabemos que não é preciso ver para crer. Nós vamos entender que não é preciso escutar para poder ter convicção. Mas dentro da fé que nós carregamos, nós não seremos como Tomé. Nós exercitaremos aquilo que Jesus espera, porque todos nós aqui queremos ser homens de bem. O que são homens de bem? O Evangelho nos fala que o homem de bem é aquele que, ainda que erra, cai e levanta, mas no final do dia, o que ele faz? Ele reflete sobre as suas ações. E refletindo sobre elas, ele recolhe os pontos em que ele fez o quê? Se sucumbiu, caiu, errou, e tenta ser melhor no outro dia, né? Esse é um homem de bem que reconhece os seus atos, que sabe quando fez errado, mas ele está disposto à mudança. A fé é a virtude que levanta as montanhas, vos disse Jesus.
Porém, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parte, pois, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidade que as gerações futuras deverão conhecer apenas como pertencentes a lendas, do mesmo modo que vós mesmo só conheceis muito imperfeitamente o período dos tempos anteriores às civilizações pagãs. Vão e façam história. Porque hoje a gente acredita e sabe, né, lá das coisas pagãs. Mas é verdade que nós vamos nos exercitando, e é verdade que nós vamos nos tornando melhores, e é verdade que as nossas convicções já são outras. São completamente diferentes. Quem de nós imaginaria aí, há 10 anos atrás, termos o pensamento que nós temos hoje, o desenvolvimento moral em que nós conseguimos ter hoje? Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, hoje somos pessoas mais mansas, mais pacíficas de coração. Isso não quer dizer que também que nós somos bobos, não quer dizer que nós precisamos fazer o que os outros querem que a gente faça, mas a gente tem mais convicção, tem mais discernimento, tem mais pé no chão. Por quê? Porque nós fomos adquirindo essa bagagem, nós fomos refletindo sobre a palavra, nós fomos presenciando fatos. Porque não é necessário grandes milagres para a gente perceber e sentir a presença de Jesus em nossa casa, em nosso lar. Quantos de nós já passaram por determinadas situações e nós recorremos à prece e nós vimos as respostas, ainda que as respostas não foram aquela que a gente desejava, mas a resposta veio no sentido de coragem, no sentido de força, no sentido de nos ajudar a passar pela situação, a mantermos os nossos pés firmes no chão, sabedouros de que tudo vai passar e diante da prova a gente passa com oração. E quando a gente passa, ou seja, quando a gente atravessa o vale e atravessa o deserto, lá na frente a gente olha para trás e fala, de fato, eu estive lá, não estou mais, mas lá comigo esteve Jesus. É essa convicção que nós temos que carregar. Sim, as revoltas morais e filosóficas vão surgir em todas as partes do globo. Está próxima a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios que dela quererão prova. E os simples e pequeninos que aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, que vos encontrarei entusiasmo e fé. E depois, estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação santa que lhes levais e se inclinarão. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições terrenas recebidas. E por quê? Que até mesmo nas aflições nós precisamos agradecer. Apesar de às vezes ser muito difícil. Quando você se vê diante de determinado problema, no primeiro instante a gente questiona, no segundo a gente raciocina, no terceiro a gente entende e agradece. Senhor, eu entendo que é nas vicissitudes que eu cresço. Senhor, eu entendo que é nas vicissitudes que eu depuro. Senhor, eu entendo que porque com o seu exemplo na cruz, você que não devia nada, passou por tanta coisa. Logo eu, pecador imperfeito, que ainda precisa caminhar muito para estar na classe dos espíritos puros, eu também não irei passar? E esse passar não é punitivo, ele é educativo, porque eu mesmo o trouxe e deixei na minha estrada. Então, agora, para que eu possa se ver livre daquela problemática, eu preciso passar por ali, enfrentá-lo novamente. Se eu já arrependi, se eu já
reparei diante do outro, eu preciso agora passar pela prova. Mas estando com Jesus, a gente consegue. Enquanto nós estamos passando, é fácil? De jeito nenhum. Mas é possível? Com certeza. E o fardo fica muito mais leve quando levamos conosco na nossa bagagem a fé e o pensamento em Jesus. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. É preciso lavrar, é preciso melhorar, é preciso trabalhar em nós mesmos. Ide e agradecei a Deus pela missão gloriosa que ele concedeu. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Mirai o vosso caminho e buscai a verdade. Pergunta: se dentre muitos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que se encontram no caminho? Como reconhecer aqueles que estão no caminho, visto que muitos já se desvencilhou dele, né? Já estão em caminhos muitas das vezes equivocados. Podeis reconhecê-los pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal, enfim, vós os reconhecereis pela vitória de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. E os que seguem são os escolhidos que vencerão. Porém, os que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Que nós tenhamos sempre força e coragem para levar a palavra de Deus aos quatro cantos. Para quando tivermos oportunidade, a gente puder fazer do ambiente e das pessoas que ali estão algo melhor. O ambiente melhor e as pessoas mais reflexivas. Porque a reflexão nos chama a tirar proveito de algo. E que esse proveito possa ser sempre positivo. Embora muitos irão torcer o nariz para nós, irá nos atirar pedras, neste momento nós pensaremos em Jesus. Ele que era o profeta, ele que estava na terra, ele foi entregue. Jesus foi assassinado. Jesus foi pregado na cruz junto de dois ladrões. Por quê? Porque era isso que os homens da época tinham para poder oferecer. Ali a primitividade, a ignorância, a falta de conhecimento, o orgulho, a soberba, o achar que estava acima de Deus, estava reinando. E ele chegou e ninguém percebeu. E quando perceberam, já era tarde demais. Que nós possamos ter olhares atentos àqueles que querem crescer moralmente, para que dele nós possamos o quê? Nos aproximar. Porque tem um ditado social que fala, e isso cai aqui como uma luva, né? Junto daqueles que são bons, que nós vamos também conseguir ficar da mesma forma, porque semelhante atrai semelhante. É junto dos bons que a gente fica melhor. Aguardo, então, as considerações de vocês. Evangelho longo, né? A leitura é longa, mas nós passamos por ela. Tânia Modesto, boa noite. Fran Duarte, boa noite. Deus abençoe e guarde todos vocês. Alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? A Cris dizendo que possamos aprender com os nossos erros, mas antes disso é primordial ter a humildade de reconhecer que erramos. Que não sejamos indiferentes à dor do nosso irmão, que façamos a nossa parte, por menor que seja, que façamos jus ao sofrimento que Jesus passou por todos nós, que tenhamos propriedade para falar sobre a palavra de Deus. É isso. Se nós conseguirmos termos propriedade para falarmos em Deus,
sendo homens e mulheres de bem, o nosso propósito está cumprido. Nós sabemos e temos consciência de que nós não vamos desencarnar perfeitos. Nós vamos desencarnar, vamos para regiões de espíritos errantes, porque nós reconhecemos que a caminhada é longa, mas ao mesmo tempo também nós reconhecemos que nós, refletindo sobre os nossos atos, caindo e levantando, nós vamos embora muito melhor do que nós chegamos. Só de termos em nós essa questão de reconhecer os nossos erros, eu errei, eu sou imperfeito, mas eu estou aqui para consertar. O que eu posso fazer para consertar? E primeiro eu começo consertando a mim mesmo. E daí eu vou ajudando o ambiente em volta. Daqui a pouco todos nós estaremos de pé. E de pé nós estaremos também em mundos ou em dimensões melhores. A Solange, ainda não tenho segurança para levar os ensinamentos espíritas para outras pessoas. Mas em casa eu tenho passado muita coisa para minha família. Com certeza, minha vida hoje é outra, muito melhor. Não tem como a vida da gente não ser outra quando a gente escolhe seguir Jesus. Jesus é nosso norte, é Ele que nós seguimos, né? Então, o melhor que a gente faça, primeiramente, é começar em nós. Vá com coragem, comece por você, né? E com certeza a gente vai melhorando a cada dia. Não quer dizer que eu não vou passar por problemas, não quer dizer que em certos momentos cada coisa vai me assolar, que eu vou parar e vou dizer, será que é justo comigo? Né? Mas num segundo momento eu vou dizer, eu recebo, porque nada chega no nosso caminho sem razão. Tudo tem uma resposta. Hoje, às vezes, a gente não as tem, mas aí a gente lembra lá de nosso lar, a gente lembra lá de André Luiz, né? Um dia todas as respostas chegam, todas vão chegar. Por enquanto, nós estamos fazendo provas, uma atrás da outra. Daqui a pouco chega o resultado. A hora que chegar o gabarito, você fala, misericórdia, né? Eu precisava realmente ter dado essa resposta, ter recebido essa pontuação, porque é fruto de algo lá atrás. Mas hoje eu saio renovado. Hoje eu saio bem melhor do que quando eu cheguei, né? Isso é que importa, né, gente? Mais alguém, gente? E não tem problema, viu, Solange? Se ainda você não tem segurança para levar, mas você já está fazendo aquilo que o Evangelho nos ensina a dizer, a fazer, né? A gente começa de dentro de casa. É aí que a gente começa. Nós não precisamos impor nada para ninguém, de modo algum. A nossa conduta falará por si só, né? Muitas das vezes a nossa conduta, as pessoas vão nos chamar e nos perguntar como você está dando conta, né? Como que você passa? E aí você vai lembrar assim, Jesus, é segurando nas mãos dele. É só assim que eu consigo passar. Porque se eu solto as mãos dele, eu caio, com certeza. Mas ele está firme comigo e eu estou firme nele. Ele nunca nos abandona. O que acontece às vezes somos nós que deixa de segui-lo. Mas ele está sempre com as portas abertas, aguardando que a gente retorne, né? Como um filho pródigo aí, aquele que foi, gastou tudo e está voltando aí miserável, mas nós temos um pai de braços abertos, disposto, né? A nos ajudar, a nos reerguer pacientemente, né? Às vezes nós vamos passar novamente, porque Jesus tem misericórdia e às vezes nós mesmos não temos misericórdia para conosco. Mas ainda assim, Jesus está lá, acenando, né, para todos nós, para cada um de nós. Vamos encerrar, gente?
Jesus, obrigado pelo evangelho de hoje. Obrigado por nos ensinar o caminho. Obrigado por nos ensinar a refletir sobre nós mesmos. Obrigado por nos lembrarmos a sermos homens e mulheres de bem. Obrigado por nos ensinar que o novo está para chegar, mas nós já temos consciência disso. Que nós possamos ser melhores a cada dia, que a nossa semeadura possa ser de coisas boas, daquelas que lá na frente não irão nos ferir. Que eu possa olhar para o outro e ser indulgente, na certeza de que semelhante atrai semelhante, e assim semeando, assim sendo lá na frente, eu também sei que se eu cair e levantar, eu vou encontrar aquela semente que um dia eu joguei lá atrás, da indulgência e da misericórdia. Jesus, nós queremos estar contigo. Que cada um de nós não esmoreça diante da prova. Passar pela prova não é fácil, mas nós temos um gigante conosco, nos ajudando a carregar a cruz de cada um de nós. Que a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós. E que hoje, ao retornarmos aos nossos afazeres, nós possamos estar melhores, mais leves, mais reflexivos, mas, sobretudo, querendo ser o quê? Pessoas de bem. Isso já é um ponto primordial e positivo. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!